Apocalipse 17, verso 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Verso 2. Com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Verso 3. E levou-me espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Verso 4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Verso 5. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Verso 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos, e do sangue das testemunhas de Jesus. E, vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Verso 7. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher, e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Verso 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Verso 9. Aqui o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Verso 10. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe. Outro ainda não é vindo. E, quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Verso 11. E a besta que era e já não é, e ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Verso 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Verso 13. Estes têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Verso 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, e eleitos, e fiéis. Verso 15. E disse-me: As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, e multidões, e nações, e línguas. Verso 16. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiaram a prostituta, e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Verso 17. Porque Deus tem posto em seus corações, que cumpram o seu intento, e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Verso 18. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. A interpretação do Apocalipse, capítulo 17. Um dos 7 anjos, que tem as 7 taças das 7 últimas pragas, vem e chama o profeta João para ver a condenação da grande meretriz. Portanto, o foco deste capítulo de Apocalipse, capítulo 17, se baseia, o foco principal é a condenação da grande meretriz. E João é levado em espírito ao deserto, lá ele vê uma mulher assentada numa besta. Uma besta de cor escarlata. Também ele vê a mulher que está embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. O João, ele fica admirado a contemplar aquela cena daquela mulher, daquela prostituta cheia de joias, que se veste de púrpura
e de escarlata. A besta que ele vê também, cor de escarlata. Então ele fica admirado. Então o anjo diz a ele: João, por que tu te admiras? Eu vou te dizer o mistério da mulher e da besta que a leva. Então o anjo começa a interpretação, a explicação do que João vê. Então o anjo diz para João: João, a besta que tu viu já era e já não é, mas que virá. Então o segundo foco deste capítulo de Apocalipse 17 é a besta que era e não é, mas que virá. Portanto, João está transportado em espírito para o tempo que a besta era e não é, mas que virá. Ou seja, do tempo que a besta não é mais. A besta ela foi quando ela matou o povo de Deus, do ano 538 a 1798. Foi a supremacia papal, 1260 anos de supremacia papal. Era quando a besta era. E agora, a partir do ano de 1798, a besta não é, mas que virá no futuro próximo agora. Sim. Então o anjo interpreta para João e diz: as 7 cabeças da besta são 7 reis, que foi a partir do ano de 1929. Começou os reis do Vaticano. Foi quando o Vaticano passou ser um país independente, um país autônomo. E a partir de lá começou o primeiro rei, a partir de 1929. O primeiro rei foi o Papa Pio XI. Depois veio o Papa Pio XII. Depois veio o Papa João XXIII. Depois veio o Papa Paulo VI. E depois veio o Papa João Paulo I. Aí depois do João Paulo I veio o Papa João Paulo II. E o anjo diz para João: um existe. 5 caíram e um existe. Portanto, é bem claro que o profeta João está transportado em espírito para o tempo do Papa, do pontificado do Papa João Paulo II, o que existe. E ele disse: e o outro ainda não veio, que era o Papa Bento XVI. Quando ele viesse, ia durar pouco tempo, porque ele não ia morrer, ia renunciar. Foi o que aconteceu, renunciou. E continuando a explicação do anjo, diz: e o oitavo é a besta. A besta é também o oitavo, e é dos 7. Portanto, a besta tem 7 cabeças. O oitavo rei viria no tempo da 7ª cabeça, que é o Papa Emérito Bento XVI. Portanto, a questão que eu quero trazer aqui é o seguinte: é que muitos interpretam esta 7 cabeças da besta como 7 reinos do passado. Mas é bem claro a interpretação correta como o anjo está interpretando. São 7 reis do tempo que a besta ela não é. A besta que a mulher está sentada é a besta que não é. É a besta que não é a partir do ano de 1798, quando o Império Papal deixou sua supremacia. E a besta não é até o tempo do decreto dominical. Então, a besta que não é tem 7 cabeças. Então, para ser impérios do passado, não tem como ser impérios do passado, porque a besta que não é agora. E também o João está transportado em espírito para ver uma prostituta embriagada. A Idade Média, a prostituta não estava embriagada com o sangue dos santos, estava se embriagando. Agora sim, a partir do ano de 1798, agora a prostituta está embriagada com o sangue dos santos. Então é bem claro, o oitavo rei, como muitos não querem aceitar, dizendo que ainda não é o Papa Francisco, mas a Bíblia fala bem claro, o oitavo ia ser no tempo do 7º, que é dos 7, ia ser no tempo da 7ª cabeça, que a besta não tem 8 cabeças. Então o Papa Francisco é o oitavo rei. E o que traz mais atenção é que ele é um Papa jesuíta, é um Papa negro, é
o último Papa da história dessa terra. E o capítulo diz ainda, verso 11, diz que ele caminha para a petição, é o último Papa da história deste mundo. Nós vemos também que nos versos seguintes fala que a besta e os 10 reis vão odiar a prostituta e queimar a prostituta com fogo. Isto simboliza a destruição do Vaticano, que vai acontecer em breve. Vai ser destruído o Vaticano. E o trono da besta, como está na profecia, segundo Tessalonicenses, que vai ser no templo de Deus. Onde é o templo de Deus? Nós sabemos que o templo de Deus foi o templo de Salomão, pois faz referência, quando se refere ao templo de Deus, se refere que vai ser em Jerusalém, o trono da besta, o trono do anticristo. Portanto, o trono do Papa Francisco vai ser em Jerusalém, para se cumprir a profecia, porque ele é o último Papa da história desta terra. Portanto, esta explicação de Apocalipse, capítulo 17, que eu estou fazendo aqui, é uma explicação resumida, porque nós podemos levar horas e horas, comentar vários assuntos que cabem aqui nesta profecia, mas o tempo aqui é pouco. Que Deus abençoe você entende, que você pode compreender essa profecia, que nós estamos nos últimos dias, que realmente esse Papa Francisco é o 8º rei, é o Papa Negro, e não vai ter outro Papa depois dele. Ele vai ser aquele que vai ser destruído com a vinda de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, a todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.